Bom, Shalom, tudo bem? Você já deve ter se debatido várias e várias e várias vezes que existe uma luta entre a ciência e a Torá. Então, a ciência tem, nestes últimos tempos, ela tem avançado muito nos estudos e tem verificado uma coisa que é um termo até curioso para nós, que é o que nós vamos abordar hoje, que seriam esses mistérios nas criações, né? E a idade do universo e a Torá. A ciência, através da universidade, recentemente através da Universidade de Riverside e Virginia Tech, eles afirmam que o nosso planeta já passou por 6 extinções em massa e estamos caminhando para a sétima extinção em massa. Para lembrarmos, a última grande extinção em massa foi na época dos dinossauros, há 65 milhões de anos atrás. Atualmente, muitas espécies, né, no nosso, estou falando agora do nosso planeta, muitas espécies estão desaparecendo. Isso é um sinal, de acordo com os cientistas, isso é um sinal que o planeta está caminhando para uma extinção em massa. Mas observe, essa extinção, ela não é porque os animais simplesmente estão desaparecendo do nada, né? Nem estão sendo mortos, nem nada disso. É que eles estão em processo realmente de extinção. Existe uma pergunta central: será que essa alegação científica sobre as múltiplas extinções e ciclos do mundo tem algum fundamento? Ou nós podemos basear isso na Torá? É isso que nós vamos ver nesse estudo. Vamos apresentar algumas evidências da Torá, né, sobre esses ciclos. As evidências começam em Bereshit. Bereshit, que a palavra Bereshit indica no princípio. A Torá começa com a letra Beit de Bereshit. É a segunda letra do alfabeto hebraico. E não o Aleph, que seria a primeira letra. Bom, isso já é de estranhar. O que a tradição dos sábios ensina? Ela sugere que houve antes desse princípio, algo mais. Essa letra Beit, quando nós vemos as características da letra Beit, ela seria assim, teria um tracinho para cá, voltada. Isso significa o quê? Que houve, né, ela é fechada, né, que houve antes disso, antes daqui, né, você tem ela como se ela estivesse nessa conformação, que antes daqui para trás, tem até né, como nós vimos agora, daqui para trás, ela tem um tracinho para cá, antes houve alguma coisa. E agora, né, nós não sabemos o que é. Então, esses três lados virados para cá, né, como estou demonstrando aqui, ele uma percepção da totalidade dele indica que alguma coisa houve para trás. Nós sabemos também que a Torá ela foi adulterada pelas traduções. Então, nós tivemos a primeira tradução, a Septuaginta, que foi alterada, depois veio a Vulgata e muito mais outras traduções. E nós sabemos que quando existe uma tradução, existe uma traição também, né? Às vezes, muitas vezes, o tradutor ele quer colocar, esboçar o que ele deseja, né? Vamos dizer assim, seu intuito de traduzir aquilo seja de acordo com o seu desejo. Vamos ver aqui, então, o que fala em Bereshit, capítulo 1, ou Gênesis, capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus estava pairando, né? E aí diz o seguinte: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bom, isso sugere uma pré-existência de águas antes que fosse formada a criação nos nossos dias. Porque ele diz ali, ó, o Espírito de Deus pairava sobre a face, então já existiam águas. A segunda evidência é em Bereshit também 1:5. E foi noite e foi manhã. Então, ali no 1:5, né? No hebraico, e é bom estudar o hebraico, né? Diz assim, Vayeri Erev, Vayeri Boker. A palavra Vayeri, em hebraico,
foi. Ela está no passado. E foi. Implica uma continuação de uma ocorrência dentro de um tempo existente. A criação de manhã e noite, né, não pode ter sido feita do nada. Naquele momento, os conceitos de dia e noite já existiam. Então, nós estamos aqui caminhando pela Torá. Vamos nos deparar agora com a criação, com Elohim versus Hashem, o nome Elohim versus Hashem. O primeiro capítulo de Gênesis usa o nome Elohim. Elohim é um atributo da justiça divina, Midat Adin. Então, um atributo de julgamento, da justiça divina. O segundo capítulo já de Bereshit, o segundo capítulo de Gênesis, ele já vai associar Elohim à palavra Hashem. Hashem é um atributo de misericórdia, piedade. Hashem Elohim, ou seja, Midat Harahamim. Então, nós já podemos ver que a tradição ela explica que Deus inicialmente cria apenas com justiça, né, os mundos anteriores, cria com justiça e nenhum deles subsiste. Então associou agora na criação do nosso a misericórdia. Isso implica que tentativas anteriores de criação de mundos foram baseadas apenas na justiça e não vingaram. Quer ver mais um pouco? Vamos andar um pouquinho mais. Eclesiastes, de Kohelet, de Shlomo, né, do rei Salomão, capítulo 1, versículo 10. Aqui nós vamos ver uma adulteração das Escrituras. Diz o seguinte, né, deixa eu colocar aqui para nós vermos como é que diz, o que está escrito, que foi a tradução, e o que tem no original. Capítulo 1, versículo 10 de Eclesiastes diz o seguinte: há alguma coisa de que se possa dizer? Vê, isto é novo? Com uma pergunta, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Quando nós olhamos a tradução, nós olhamos séculos passados, antes de nós. Pensamos que é um tempo muito, muito curto, um tempo 100 anos, um século. Mas quando nós vamos ver, e aí é por isso que o hebraico é interessante, né? Porque você vai ver no original, vai dizer o seguinte, vai falar assim, ó, Yeshtava sheomar tzere hadash hukeva haya leolamim asher haya milefanino. Ou seja, leolamim são para os mundos, né? Então, por exemplo, agora indo para o contexto da tradução, há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo, né? Já nos mundos passados que foram antes de nós. Então, nós estamos vendo aqui, né, que ali estão falando de séculos e algumas outras, tem outras traduções também, nós estamos falando de séculos, mas ali fica bem claro no hebraico, le olamim. Então, os mundos. Então, o que nós estamos falando aqui não é nada que você não possa procurar. E aí estudar o hebraico é importantíssimo. A palavra olamim, que é a palavra olam, né, no plural olamim, claramente sugere a existência de mundos anteriores. Isaías 65:17 diz o seguinte: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Quando eu tenho novos céus e nova terra, né, falando de coisas passadas, a menção de novos céus e nova terra implica a existência de antigos ou anteriores. A tradição oral da Kabbalah, ela nos fala, né,
e também juntamente com o Midrash, que é um ensinamento do Midrash muito importante. Deus criava mundos e o destruía até criar o nosso. E ele considerou isso satisfatório. Por quê? Porque nós já explicamos. O Eterno ele associa aos primeiros mundos criados o atributo de justiça, Elohim, ou Elohim. E depois, já no segundo capítulo, ele já associa com Hashem. Hashem é o atributo da misericórdia. Então, se o nosso mundo tivesse sido criado com somente com justiça, nós jamais subsistiríamos, nós jamais estaríamos aqui. A tradição oral diz que o universo ele gira em ciclos sabáticos. Essa tradição foi recebida por Moshe, né, Moisés, no Monte Sinai, né, no Har Sinai, e ensina que o universo funciona em grandes ciclos de 7.000 anos, análogos à semana da criação. Ou seja, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Cada um desses grandes ciclos, ou um ano sabático para o universo, é composto de 6.000 anos, no caso de atividade da criação, e 1.000 anos, né, de descanso e renovação. Nós estamos atualmente no ano, segundo o calendário judaico, nós estamos no ano 5.785, desde o ano da criação de Adão. Aproximando-nos do fim do 6º milênio nesse nosso ciclo atual. Então, a idade da Kabbalah ensina que existem 7 grandes ciclos sabáticos, e agora vamos para um cálculo. Por exemplo, se eu tenho um ciclo, eu tenho 6.000 anos divinos de atividade, o milênio de descanso, não entra os 1.000 anos não entram nessa fase do cálculo, somente como vida ativa dos mundos. Então, eu tenho 7 ciclos, vezes 6.000, eu tenho 42.000 anos divinos. Vamos lá para a Torá. Terrilim 94, Salmo 94. Porque 1.000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi. Isso significa que um dia divino equivale a 1.000 anos. Muitos imaginam que seja uma outra conformação, tudo bem, mas aqui nós estamos tratando nessa composição de extinções, né, de mundos. Então, na nossa conta, 42.000 anos divinos, vezes 365 dias por cada ano, aproximadamente, vezes 1.000 anos humanos por dia divino, daria uma conta de 15 bilhões 330 milhões de anos humanos, aproximadamente 15,33 bilhões de anos. Se nós formos procurar estimar, vamos dizer assim, o que a ciência fala, ela diz que o universo tem 3,8 bilhões de anos. E aí nós teríamos um número, vamos dizer assim, bem aproximado. Ainda existem contradições ainda entre os cientistas e a Torá em relação a esse número. Mas nós, olhando um outro exemplo, né, como pegar a idade de Adão, né, a idade de Adão. Adão, quando foi criado, pela tradição, ele né, foi criado em um dia, né, mas ele tinha a aparência fisiologicamente de um homem de 20 anos. E isso a ciência não pode explicar. Tá, você vai lá, fazer um exame de um tecido, tá, e vai ver que no tecido tem um dia, né? Mas como explicar que ele foi criado com 20 anos? Então, essas divergências vão influenciar nesses números entre ciência e a Torá, né? Dali de 13,33 e 13,8. Então, isso não é uma questão mais para frente para nós estudarmos, mas nós vamos ver que, já adiantando, né, nós vamos ver que exatamente o que a ciência comprova de 13,8 bilhões de anos, e 13 vai dar também 13,8 bilhões pela Torá, que os sábios também vão chegar a essa conta, mas isso aí nós vamos ver em outro estudo.
existe uma aparente idade do universo. Dessa forma, o universo, montanhas, mesmo os dinossauros, foram criados numa idade ou com uma história embutida. As camadas geológicas de fósseis encontrados no nosso mundo podem pertencer a mundos anteriores, que não tem nenhum problema, já visto que existe essa probabilidade, né, que a ciência está buscando cada vez mais acirrar com a Torá, de que nós já passamos, né, não é mais nem probabilidade hoje em dia, né, já é verídico isso. Pela Torá nós podemos ver que é verídico isso, né, mas a ciência ainda está querendo ainda chegar no veredito final. E que esses restos que foram amontoando no nosso mundo, eles fazem parte também, né, examinados, eles fazem parte de outros mundos que passaram por aqui. E, como disse, foram extintos, mas por causa do atributo da justiça do Eterno. A Torá, na tradição judaica, especialmente na Kabbalah e no Midrash, contém esse conhecimento profundo sobre a natureza do universo e seus ciclos. E de milênios e milênios de descobertas através da ciência moderna. As alegações científicas, aí no caso, com múltiplos anos, essa existência fantástica, né, que nós podemos observar desde a criação do universo, né, no começo contradiziam a Torá. No começo contradiziam a Torá, porque tinham 13,8 e aí com 13,33. Mas hoje os cientistas eles já estão chegando e a Torá já está apontando para esses 13,8, que coincidentemente é a unidade de anos de criação do universo. O universo dentro de um plano divino ele é muito complexo por esses ciclos de criação, destruição, renovação, visando um propósito final. A Terra ela não vai ser destruída, mas o Eterno ele já vem dentro daquilo que a gente vem analisando sobre justiça e sobre misericórdia, né? Os atributos, né? Por exemplo, que o homem tem derramado sangue, o homem, tanto do homem quanto de animais, tem destruído, tem causado caos. Então, é necessário que haja uma purificação da terra. Essa não será a destruição da terra, mas sim uma purificação da terra. E aí os justos não vão precisar se preocupar, porque eles vão estar no eterno, vão estar, né, em Hashem. Então, fica esse um princípio de um estudo, né? Não dá continuidade para mais outros estudos, outros vídeos, né? Mas fica isso como uma continuidade. E aí, aguçando mais a nossa curiosidade, vamos dizer assim, de buscar na Torá, de buscar nas escrituras, de buscar no original, né? Para que nós cheguemos à Emet, à verdade, né? Junto com Hashem, junto com o Eterno, junto com o Criador. Fica a dica, fica a explicação também. Até um próximo encontro. Uma boa semana para todos.